galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. E nessa rodada eu separei 10 jogos, né? Uma rodada que vai estar um pouquinho melhor do que nessa quinta-feira, né? E separei 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí 2 ou 3 bilhetes pra vocês, tá show? Antes de mais nada, já peço aquela moral, né? Pra quem ainda não foi inscrito aqui no canal BetGreen Palpite de Futebol 2.0, que é o canal secundário, já peço essa moral aí pra se inscrever, ativar o sininho pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também, deixa um like no vídeo, que é muito importante. Seu like fortalece muito o trabalho que eu faço aqui dentro do canal BetGreen e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí, que é importante demais. E também quero convidar todos vocês aí que tem a rede de Instagram para me seguir aqui no Instagram, tá, galera? Adriano com 2 O de Dico, tudo junto, tá? Só você seguir aí, que eu sempre tô postando algumas novidades aqui nos stories relacionado à aposta, tá? Então segue aí para você ficar acompanhando aqui os stories, que eu vou estar postando aí sempre algumas novidades, tá show? Então quem puder, segue aí que a gente vai bater aí uns 10 mil seguidores até o final do ano, se Deus quiser. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei aqui são esses jogos aqui. A gente não vai ter muitos jogos assim de liga conhecida, né? Mas vai estar melhor do que nessa quinta-feira, que não teve jogos nenhum, pra falar a verdade. E vamos falar do primeiro jogo aí dessa sexta-feira, que é jogo bem cedinho, 8h45 da manhã. A gente tem confronto aqui do campeonato de Singapura, né? Premier League, que é a primeira divisão. Jogo entre Hougang contra Albirex Niigata. Jogo que, na minha opinião aí, o Albirex Niigata tem grande favoritismo para vencer, né? Tem uma equipe mais qualificada e é uma equipe de tradição aqui no campeonato da Singapura, né? Na classificação aqui o time está em segundo lugar, tá atrás aqui do Tanjong Pagar. O time está com 7 pontos, 12 gols marcados e 3 gols sofridos, isso em 4 jogos, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Hougang está aqui em 7º lugar, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos. No confronto direto a gente vai ver aqui que o Albirex Niigata sempre se dá bem, né? Dos últimos 5 jogos aí, venceu os 5 e na maioria dos jogos aí vitória bem fácil, né? E nesse confronto de hoje aí, dessa sexta-feira, acredito que não vai ser diferente. Então a gente vai ter grande chance aí de assistir o time visitante vencer esse jogo aí nesse confronto contra o Hougang. Com isso a gente pode estar indo com a dica fora vence e a probabilidade 3-1 fora. Quem preferir pode pegar também o mercado de mais 2 gols e meio, que também é bem interessante. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato de Israel, a Liga Leumit. Aqui a gente vai ter o grupo de acesso, né? A gente vai ter o confronto aqui entre Agudat contra o time do Bnei Yehuda. Esse confronto que acontece 10 horas da manhã e, na minha opinião, aí o time da casa tem grande favoritismo para vencer, né? O time aqui na classificação está em 5º lugar, com 45 pontos, 10 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas, né? O time que menos empatou, mas em compensação é o time que menos perdeu, né? Mas em compensação é o time que mais empatou. São 15 empates, né? É o time que mais empatou no campeonato, mas em compensação é o time que menos perdeu, né? A gente vai ver aqui que o time só tem 6 derrotas, enquanto as equipes aqui de cima, por exemplo, tem 7, 8. Então é uma equipe que não costuma perder tanto, né? E vai pegar o time aqui do Bnei Yehuda, que tá aqui em último lugar, com 9 vitórias apenas, 11 empates e 11 derrotas. Assim, a gente, se for pegar o parâmetro aí, as duas equipes tá quase na mesma situação, né? Diferença pouca. Mas se a gente for pegar aqui o confronto do time jogando em casa dos últimos 10 jogos, a gente vai ver que o time do Agudat só perdeu uma, que foi esse jogo aqui contra o Maccabi Bnei Hainei. A gente vai ver que perdeu de 3-0, mas depois disso aí, como eu falei, empata bastante, né? São 4 vitórias e 5 empates, né? Aqui foi empate, tá, galera? Foi 1-1, mas perdeu nos pênaltis, ou na prorrogação, no caso, né? Então conta como empate também. Então são 4 empates e no caso 5 empates e 4 vitórias. Então, querendo ou não, o time jogando em casa aí não costuma perder muito. E nesse confronto aqui, acredito que não vai ser diferente, né? A gente vai ter grande chance aí de assistir o time do Agudat aqui, o time da casa vencer, ou no máximo um empate. Com isso, a gente pode estar indo com a dica casa ou empate e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato alemão da segunda divisão, né, a Bundesliga 2, jogo entre Dresden contra Schalke 04, jogo que acontece 1h30 da tarde. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter chance de assistir bastante gols, né, as duas equipes precisam muito do resultado. O Schalke 04, que é o time visitante, está aqui em 4º lugar, vencendo esse jogo ele entra aqui no G3, né, lembrando que o primeiro e o segundo colocado já é classificado, já tem um acesso direto, né, garantido para a primeira divisão da Alemanha, e o terceiro colocado aqui participa de uma repescagem
contra, eu acho que o antepenúltimo da primeira divisão, né? Então rola uma repescagem aqui do terceiro colocado. Mas o Schalke 04 aí que tá com 47 pontos, vencendo vai a 50, então passa o Darmstadt aqui, que é o terceiro colocado, e o time vai em busca aí dessa vitória fora de casa, né? Dos últimos 5 jogos aí venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o time aqui do Dresden, que tá na zona do rebaixamento, até o momento tá em 16º lugar, então vai em busca de uma vitória, vencendo esse jogo, ele sai da zona de rebaixamento de forma momentânea, né? Mas não vai ter uma vida tão fácil, né? Dos últimos 5 jogos aí, o time simplesmente empatou 3 e perdeu 2. Portanto, nesse confronto aqui, galera, eu acredito que vai ser um jogo aberto, né? O Schalke 04 tem um ataque muito efetivo. Fora de casa aqui, a gente vai ver que o time em 13 partidas marcou 21 gols e sofreu 12, enquanto o time do Dresden, jogando em casa, em 13 partidas marcou 16 gols e sofreu 14. Nesse jogo aqui, a gente vai ter grande chance aí de assistir 3 gols ou mais, e logo no primeiro tempo, acredito que a gente vai ter a oportunidade de assistir pelo menos um gol. Então, com isso, a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato da Dinamarca na segunda divisão, a gente vai ter o jogo entre Fredericia contra o Vidrov, jogo que acontece aqui 1h30 da tarde. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? São duas equipes aí que no confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem um pouquinho de equilíbrio, né? São 2 vitórias do Fredericia e 3 vitórias do Vidrov. Então a gente vai ver aí que tem um equilíbrio muito grande, e na classificação o time visitante aí tá numa posição melhor, né? Tá em terceiro lugar com 43 pontos, enquanto o Fredericia, que é o time da casa, tá com 37. E a gente vai ver aqui que são duas equipes que sempre costumam marcar gols, né? O time do Fredericia, por exemplo, jogando em casa, em 11 partidas, marcou 20 gols e sofreu 13. Enquanto o time do Vidrov, jogando fora de casa, marcou 18 gols e sofreu 12. Então a gente vai ter grande chance aí de assistir gols, tanto do time da casa como do time fora. E com isso, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter campeonato francês Liga Nacional, que é a terceira divisão, né, do francês. Jogo 2 horas da tarde, confronto entre Annecy contra Avranches. Jogo que, na minha opinião, aí a gente vai ter grande favoritismo do time da casa, né? O time da casa aí que está em segundo lugar, vencendo esse jogo aí, continua aqui entre os 2 melhores, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado já tem um acesso garantido para a segunda divisão do campeonato francês, e o terceiro colocado aqui participa da repescagem, né? Então o Annecy aí vencendo esse jogo já tem a segunda posição garantida por mais uma rodada, né? Já que o Concarneau aqui tem 1 ponto a menos do que o time do Annecy e ainda vai jogar. Então, o time vencendo aqui já continua com essa vantagem aí de 1 ponto, se possível, se no caso aqui o Concarneau vencer o seu jogo, né? E se por acaso o Concarneau, por exemplo, perder, o time já abre aí 4 pontos de vantagem, que é bem interessante, além de ficar também na cola aqui do Laval, que é o primeiro colocado, né? Enquanto o time visitante aí, o Avranches, está aqui em 13º lugar com 32 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, né? O time jogando fora de casa, mostrar aqui pra vocês, venceu apenas 3 partidas, empatou 4 e perdeu 7. Não tem um retrospecto muito bom jogando fora de casa, enquanto o time do Annecy jogando em casa só perdeu 1, né? São 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas. Com isso, a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter campeonato da Suíça, segunda divisão, jogo entre Schaffhausen contra o time do Chamax, jogo que acontece 2h30 da tarde, e na minha opinião esse jogo aqui vai ser muito bom para focar no mercado de gols, né, galera? Acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter chance aí de assistir uns 3 gols ou mais, né? Isso porque o time da casa aí tem um dos melhores ataques, né, com 50 gols marcados em 27 jogos e 38 gols sofridos, ou seja, é uma equipe que sempre costuma marcar aí uma média de quase 2 gols por jogo, mas sempre costuma sofrer uma média aí um pouco mais de um gol sofrido aí por partida, né? Enquanto o Chamax aí também tem um ataque efetivo, mas uma defesa também bem frágil, né? São 36 gols marcados e 39 gols sofridos em 27 partidas. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que sempre costuma sair 3 gols ou mais no confronto entre eles, e tem um equilíbrio muito grande, né? São 2 vitórias do Chamax e 3 vitórias do Schaffhausen. Então nesse jogo aqui, galera, acredito que não vai ser diferente, vai ser um equilíbrio muito grande. Eu particularmente não apontaria um favorito, mas o mercado de gols aqui, na minha opinião, aqui tem grande valor, né? Acredito que a gente vai ter chance de assistir no mínimo 3 gols nesse jogo, e a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa.
Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato holandês da segunda divisão, jogo entre Breda contra o Jong Ajax, jogo que acontece aí 3 horas da tarde. Nesse confronto aí, o Breda jogando em casa aí, não vai ter vida fácil, né, galera? O time do Breda aqui que tá na luta aqui para poder entrar no G8, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado aqui do campeonato já é classificado direto, né? Já tem um acesso garantido aí para a primeira divisão do holandês, enquanto o terceiro, do terceiro até o oitavo, eles participam aí de um playoffzinho para saber quem vai ser a equipe que vai subir junto com os 2 primeiros, né? E o Jong PSV, o Jong Ajax, na verdade, né, tá aqui em 5º lugar. Tá aqui com 54 pontos, está numa posição assim bem agradável. Acredito que não tem chance, né, de ficar entre os 2 primeiros, mas entre os 8 aqui é quase certo dele ficar. Enquanto o Breda tá aqui apenas 2 pontos atrás do Graafschap, que é o último aqui, né, o 8º colocado aqui com a última vaga. Então o Breda vencendo esse jogo, ele tem possibilidade de passar o Graafschap, ainda mais que o Graafschap já tem 32 jogos. Então com isso aí, acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado. O time jogando em casa, se a gente for ver aqui, marcou 26 gols e sofreu 10. Tem uma defesa muito boa, né? Melhor defesa jogando em casa aí é a do Breda, que sofre poucos gols. Mas em compensação, o Jong Ajax jogando fora de casa em 15 partidas marcou 28 gols e sofreu 29, né? Dos últimos 10 jogos aí, o Jong Ajax marcou gols em 9 oportunidades. Só teve um jogo que o time não marcou gols. Com isso, a gente vai ter grande possibilidade de assistir gol das 2 equipes. E com isso, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui do campeonato holandês, segunda divisão. Jogo aqui entre Graafschap contra o time do Emmen. Jogo que acontece 3 horas da tarde, né? A gente vai ter o confronto aqui entre um time que está aqui brigando pela última posição aqui para poder participar pelo menos dos playoffs aí, para saber se vai subir para a primeira divisão ou não, contra o líder, que é líder isolado, 25 vitórias seguidas, que é o Emmen, né? O Emmen aí que na minha opinião já está completamente garantido já na primeira divisão da próxima temporada, e o Graafschap que está aí nessa luta, né? Nesse confronto aqui, galera, eu acredito muito aí no favoritismo do time visitante, né? O time do Emmen. A gente vai ver que tá pagando uma odd de 2,80, tá uma odd bem alta, mas eu acredito aí que o Emmen vai vencer esse jogo, né? O máximo que pode acontecer aqui, na minha opinião e pela minha análise, é um empatezinho, né? Se a gente for pegar aqui o confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? São 2 vitórias do Graafschap nos últimos 5 jogos, 1 vitória do Emmen e 2 empates, né? Mas como a gente tá falando de temporada 2022, a gente vai ver que o time vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 10 jogos aí, venceu 8 partidas, empatou 1 e perdeu 1. Então é um time chato, especialmente aí nesses últimos jogos, né? E com isso aí, como o time tá brigando aí para ser campeão e conseguir esse acesso, acredito aí que vai em busca aí de mais uma vitória, né? Para manter esse bom aproveitamento, né? Esse retrospecto aí que vem apresentando até o momento nesse campeonato. E a gente pode estar indo com a dica: fora ou empate e a probabilidade 3-2 fora. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter campeonato da Bélgica, primeira divisão, jogo entre Beerschot contra o time do Clube Bruges, jogo 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui o Bruges tem grande favoritismo para vencer, né? O Bruges já está classificado aí para disputa do título, né? Esse campeonato aqui, lembrando que do primeiro ao quarto colocado já vai direto, acho que para semifinal, se não me engano, semifinal não, para quarta de final, né? Se não me engano. E enquanto o quinto, sexto, sétimo e oitavo participa de uma repescagem, né? Então, nesse confronto aqui, o Clube Bruges já está classificado, vem de 5 vitórias seguidas e vai pegar o último colocado já rebaixado, o Beerschot, né? O Beerschot aí simplesmente em 32 partidas só venceu 4 e tem a pior defesa com 68 gols sofridos, né? Nesse jogo aqui eu acredito muito aqui que o Clube Bruges tem chance de vencer, mas o mercado de gols aqui, na minha opinião, chamou mais atenção, né? No confronto direto entre essas 2 equipes, sempre costuma aí bater 3 gols ou mais, né? Pelo menos na maioria dos jogos aconteceu aí 3 gols ou mais. E na minha opinião, o próprio Clube Bruges aí tem chance de, quem sabe, marcar 3 gols, né? Vai pegar o último colocado com a pior defesa e, querendo ou não, é um jogo aí pro Clube Bruges manter a sua boa sequência de jogos, né? Então, com isso, a gente vai ter possibilidade de assistir um jogo aí com pelo menos 3 gols. E a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos pro nosso último jogo. Agora a gente vai ter campeonato português. A gente vai ter um jogão aqui, na minha opinião, né? Braga contra o time do Benfica, jogo que acontece 4h15 da tarde. Nesse confronto aí, o Braga jogando em casa aí vai em busca de uma vitória, né? Lembrando que o time aqui tá com 49 pontos.
tá bem distante aqui do Benfica, que tem 61 pontos, né? Mas é uma equipe chata, especialmente quando joga em casa, né? Jogando em casa aqui a gente vai ver que o Braga venceu 7 partidas, empatou 4 e perdeu apenas 3. Marcou 22 gols e sofreu 11. Enquanto o time do Benfica jogando fora de casa tem um retrospecto também ótimo, né? São 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 35 gols marcados, uma média bem alta de gols, né? Quase 3 gols marcados por partida jogando fora de casa e 11 gols sofridos, né? Nesse jogo aqui, galera, se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vê que tem um pouquinho de vantagem até pro Braga, né? Dos últimos 5 jogos aí, o Braga venceu 3 e o Benfica venceu 2 partidas, né? E acredito que nesse confronto aqui não vai ser diferente, né? Mesmo o Braga aí estando bem distante aí na pontuação pro Benfica, acredito que vai ser um jogo equilibrado com chance aí de pelo menos aí o time do Braga marcar um golzinho jogando em casa, e o Benfica também tem chance, né? De marcar pelo menos um golzinho aí, mesmo jogando fora de casa, né? Como são duas equipes aí que tem um ataque efetivo, né? O Braga jogando em casa tem um ataque efetivo, e o Benfica nem se fala, né? Uma média de quase 3 gols marcados por partida aí jogando fora de casa, a gente vai ter chance de assistir gol dos dois lados, né? Tanto do time da casa como do time fora. E com isso a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os bilhetes prontos que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.